Fala, torcedor botafoguense, tudo bem? A notícia desta terça-feira é de que Gustavo Sauer não deve mais atuar pelo Botafogo. O atleta se despediu dos companheiros do elenco hoje, já está acertando o seu empréstimo junto ao Rizespor da Turquia. Após esse vínculo de empréstimo se encerrar, o clube turco terá uma opção de compra do atleta. E eu venho nesse vídeo fazer um balanço sobre essa passagem do Sauer pelo Botafogo, que inclusive chegou no ano passado com uma grande expectativa, após ter feito uma excelente temporada pelo Boa Vista de Portugal. Àquela altura o Botafogo pagou cerca de 10 milhões de reais para ter o atleta, uma das primeiras e principais contratações do Botafogo naquele início do ano. E o Gustavo Sauer, principalmente em 2022, teve muitos problemas, né? Com lesão, teve um problema grave, considerado chato de tratar no tornozelo, teve que passar por cirurgia. Após a cirurgia, ele teve uma infecção no tornozelo. Então foi um jogador que teve muita dificuldade para conseguir atuar, para conseguir ter minutos na temporada passada, né? E sempre ficou com aquela expectativa, com aquele gostinho no torcedor de que, cara, acho que o Sauer tem potencial, acho que ele pode ter uma sequência no time titular, acho que ele tem essa capacidade técnica, né? E aí viramos o ano para 2023. E aí, de fato, o torcedor esperava que ele realmente fosse corresponder, né? Fosse ter uma sequência maior no time titular. Quando o Luiz Castro ainda era treinador do Botafogo, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, o Castro já não utilizava de fato o Sauer, né? O titular aberto pelo lado direito era o Júnior Santos e foi principalmente com o Castro, e o Sauer atuava mais na Sul-Americana, né? Ganhava mais oportunidades nos jogos de fase de grupos da Sul-Americana. Já quando o Lage assumiu, o Sauer foi ganhando cada vez mais espaço, talvez pela queda de desempenho, de rendimento do Júnior Santos, talvez por característica diferente, né? O Júnior é mais um ponta realmente de explosão, de força física, de velocidade do que o Sauer. O Sauer, apesar de atuar aberto, é mais um meio-campista. Inclusive, no próprio Botafogo já fez a função de 10, de meia, no lugar do Eduardo. E aí, quando o Lage assumiu, eu achava que ele realmente fosse ter mais oportunidades no time titular. E realmente teve, né? Fez aquela partidaça diante do Coritiba, 2 gols, uma assistência, foi peça fundamental naquela partida, decisivo. No jogo seguinte, contra o Guarani, ele também iniciou como titular no Guarani do Paraguai pelas oitavas de final da Sul-Americana. Já na partida contra o Cruzeiro, ele nem entrou. No jogo de volta contra o Guarani, também iniciou a partida no banco de reservas. O Lage mesclou, né, colocou um time misto para atuar, e no jogo contra o Internacional ele novamente iniciou como titular, mas não fez uma boa partida, longe disso, foi substituído no intervalo junto com o Lucas Fernandes. O Sauer já tinha recebido uma proposta, aliás, mais que uma, para sair no meio do ano. O atleta decidiu ficar no Botafogo, mesmo o clube querendo que ele saísse, e agora, de fato, ele não deve atuar mais pelo Botafogo, está muito próximo aí de ser anunciado o empréstimo junto ao Rizespor da Turquia. Como eu já havia citado no início do vídeo, a equipe turca vai ter uma opção de contratar o atleta. O valor fixado é de cerca de 10 milhões de reais, então o Botafogo quer ter esse retorno do investimento que fez no atleta. Então, imaginando uma situação que ele consiga ir bem lá no clube turco, e aí o Rizespor queira contratar o atleta, o Botafogo vai conseguir recuperar esse investimento. A ideia do Botafogo sempre foi, cara, diminuir essa folha salarial, né? Diminuir, principalmente com o salário do Gustavo Sauer. E agora está muito próximo disso acontecer, né? Dizem que o Sauer ganha cerca de 300/400 mil por mês. Não tenho a informação, né? Então não consigo dar exatamente o quanto o atleta recebe, mas os boatos, os rumores que rolam aí é que ele recebe cerca disso no Botafogo. O Botafogo queria se desfazer desse salário que é, entre aspas, né, relativamente alto para o elenco do clube. Ele encerra sua passagem com 7 gols marcados, 3 assistências em 27 partidas. É muito pouco, né? Por ter ficado uma temporada e meia no clube, ter atuado apenas 27 jogos, é muito pouco realmente.
E assim, a passagem do Sauer fica com aquele gostinho de poderia ter sido melhor, né? Porque eu acho um jogador de muita capacidade técnica, eu acho ele bom jogador. Em alguns momentos isolados, principalmente nesse ano com o Lage, ele mostrou que tinha essa qualidade técnica. E assim, é uma posição, um atleta que pode fazer uma função que hoje o Botafogo não tem, né? Saindo do lado direito para dentro, tem o Segovinha, que é mais um atacante realmente de drible, de jogada de 1 contra 1. Tem os velocistas, Luiz Henrique, Vitor Sá e o Júnior Santos, que eu já citei. O Diego Hernandes pode sim fazer a função, mas acho que ele, de fato, ele fica naquele vão entre um atacante e um meia realmente. O Sauer não, o Sauer é propriamente o meia que atua por dentro e puxa para liberar o corredor pro Diplasto. Analisando esportivamente, eu não gostei, cara, não acho que era o momento de liberar o atleta. E eu via o atleta sendo bem importante pro elenco, né? É só a gente analisar a partida que foi contra o Coritiba. Mas realmente a passagem do Sauer teve espasmos, né? Ele fazia uma partida boa realmente para convencer a cada, sei lá, 3 meses. E aí fazia partidas ruins, fazia partidas medianas. O Sauer de fato nunca convenceu, né? Então eu imagino que a passagem dele vai ficar com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, de que o atleta poderia ter tido uma sequência, que poderia de fato tomar conta da posição. Na partida após o jogo contra o Coritiba, eu fiz uma análise explicando qual foi a função que ele teve e por que ele jogou tão bem. E àquela altura eu falei, cara, eu acho que pode ser a virada de chave, pode ser o momento do Gustavo Sauer de se firmar no time titular. E a partida que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, cara, foi muito, tanto que ele foi substituído no intervalo. Então, assim, eu acho um jogador, uma qualidade técnica muito boa, que veio com uma grande expectativa, que foi uma contratação muito bem pensada, mas o atleta conviveu com lesões, conviveu com momentos bem curtos e esporádicos, principalmente nessa temporada, em 2023, um atleta que realmente perdeu muito espaço, né? Acabou sendo reserva para jogadores tecnicamente inferiores a ele. Então fica esse gostinho. Eu entendo o lado da diretoria de querer dar uma enxugada nessa folha salarial, né, de não manter o salário do Sauer, eu entendo perfeitamente, mas mesmo assim eu acho que esportivamente era um cara que ainda poderia agregar, que poderia ser importante. E outra, tá no meio da temporada, né, cara? Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, qualquer perda não vai ser algo positivo, tanto que o Júnior Santos recebeu proposta e grande parte da torcida do Botafogo pede a saída do atleta. E o Júnior preferiu, ele decidiu ficar, assim como o Sauer tinha decidido, mas agora ele tinha decidido há, sei lá, 2, 3 meses e agora de fato ele tá saindo. Mas realmente a passagem, o balanço do Sauer no Botafogo não foi positivo, cara. Acho que deixou a desejar. E, bom, desejo sorte ao atleta, que ele consiga recuperar o seu futebol lá na Turquia, que o clube turco pague essa opção, né, essa taxa de 10 milhões de reais para contratar o atleta após o vínculo de empréstimo e que o Botafogo consiga pelo menos ter esse retorno do investimento que foi feito no início de 2022. Beleza, rapaziada? Essa é a minha análise, essa é a minha opinião sobre o balanço do que foi o Gustavo Sauer no Botafogo. Quero ouvir a sua aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.